Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes. Porque todos lhe ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu todo o seu sustento, tudo quanto possuía. Essa história dessa mulher é uma história extraordinária. A gente já tem visto diversos estudos, mensagens. Diariamente a gente está se ouvindo falar sobre o feito dessa mulher. Mas você sabe que a palavra de Deus é uma palavra que ela é rica, né? Deus sempre está se revelando de forma diferente. Deus tem sempre algo novo e algo diferente para trazer no mesmo texto, porque aqui é uma fonte, né? Então, cada vez que se mergulha, mais adquire-se e mais conhecimento Deus traz e aplicações diferentes dentro de uma só mensagem, de um só texto, mas ela é multiforme, né? Então, a gente já ouviu falar muito sobre o relato dessa viúva. A gente sabe que viúva, no contexto, no cenário daquela época, era uma situação não muito boa, né? As viúvas naquela época, a maioria delas eram mulheres pobres, mulheres sofredoras, mulheres que dependiam totalmente de um auxílio divino, de alguém que fizesse algo por elas, por conta, né, que quando a mulher perdia o marido, nem todas elas trabalhavam, tinham condição de trabalhar. Havia também uma rejeição da sociedade naquela época. Então, algumas eram favorecidas através dos filhos, né? Mas quando elas não tinham filho, né, geralmente ficava muito difícil ainda o cenário, né? Então, a gente vê que viúva naquela época era mulher desprovida de muitas coisas, né? Principalmente no sentido físico, no sentido do sustento, né? Da provisão, daquilo que é necessário para o ser humano ter dentro de casa, que é o alimento básico, né? Então essas mulheres já sofriam muito por conta disso. A gente vai ver no livro de Reis a respeito da viúva que tinha somente um pouquinho de azeite, Deus usou o profeta para abençoar. A gente vai ver a outra que só tinha um pouquinho de farinha na panela, né? E Deus usa mais uma vez o profeta, faz primeiro para mim, e ela faz. A gente vê também que Deus está sempre utilizando o exemplo da viúva como um exemplo de mulheres que, apesar de ser mulheres sofredoras, mulheres que tinham muita dificuldade financeira, mas eram mulheres que eram cheias de fé. A gente vê, né, do profeta lá, do azeite, quando o profeta diz, olha, vai, o que é que você tem em casa? Ela diz que só tem uma botija de azeite, o profeta diz, então você faça isso, dá todo um relato, e do jeito que o profeta manda ela fazer, assim ela obedece, e o segredo também já está aí, né, na obediência. Então, do jeito que o profeta manda ela fazer, ela fez e deu certo. Isso é fé. Na da farinha, a mesma coisa. O profeta chega e diz, faz primeiro para mim. Ó, ela só tinha um pouquinho, ia fazer para ela e para o filho, e provavelmente, como ela cita lá, ia morrer depois, porque não tinha mais de onde tirar recurso. Mas ela obedeceu como um ato de fé também. O profeta diz, faz primeiro para mim, e ela faz, e o resultado sabemos que foi a provisão por vários anos, né, no quesito alimento, né? Deus sustentou ela. Aí a gente vai ver muitos outros relatos de viúva no Antigo e no Novo Testamento. A viúva de Naim, que já tinha perdido o marido e agora está saindo no funeral com seu filho. Então veja o cenário, como é sempre um cenário de sofrimento quando fala de viúva na Bíblia. E o que eu quero trazer é que interessante que a gente sempre vai ver
nesse cenário de viúvas, é sempre o reino agindo por elas, né? É o reino nelas. Quando a gente chega aqui nessa viúva aqui, a gente vê as coisas aqui é totalmente diferente, né? Quando a gente pega esse relato aqui dessa viúva, as coisas mudam. O pano de fundo é totalmente diferente, porque não é mais o reino investindo nelas. Mas aqui a gente está vendo ela investindo no reino. O cenário dessa viúva aqui é totalmente inverso. Não é o reino investindo nela, mas sim ela investindo no reino. Porque observe que o texto vai relatar que é a oferta da viúva pobre, ou da pobre mulher, ou da pobre viúva. Ou seja, é ela investindo no reino. Então eu achei extraordinário aqui a passagem dessa viúva. E aqui, para a gente começar aqui, hoje vamos trabalhar somente o verso primeiro, porque essa passagem é muito rica e tem muitos detalhes. A gente vamos trabalhar verso a verso para a gente entender o que aconteceu aqui desse cenário. Então observe que eu peguei a versão de Marcos, tinha de Lucas também, verso 21, capítulo 21, verso a partir do 1 ao 4, mas eu peguei a versão de Marcos porque uma coisa me chamou a atenção aqui. Você sabe que cada evangelista, né, ele tem uma visão diferente da mesma passagem, mas cada um tem seu ponto de vista, né? Então observe que no evangelho de Marcos, Marcos vai trazer um termo muito interessante. Marcos começa dizendo assim: assentado diante do gasofilácio. Isso aqui eu achei extraordinário quando eu vi essa versão, essa visão que Marcos trouxe do que aconteceu, que Marcos usa o termo aqui, assentado. Ó, quando a gente pega no termo, esse termo, e se usa na construção civil, a gente sabe que eles chamam assentamento de tijolo, assentamento de cerâmica. Ou seja, é aquilo que vai assentar, vai ser colocado e vai ficar fixo. Então eu achei extraordinário quando o Marcos traz essa visão que Marcos teve, assentado diante do gasofilácio, ou seja, Jesus foi para ali com a finalidade, né, e o propósito de ir sem pressa, de certa forma sentar, né, ficar assentado sem pressa, porque ele tinha um propósito, ele tem uma finalidade. E qual era? Observar como os ricos e o povo depositava no templo, ofertava no templo. Então eu achei isso aqui magnífico, essa visão de Marcos. Quando a gente pega essa visão de Marcos e pega a visão de Lucas, já observe que Lucas diz: Jesus estava a observar, Jesus estava observando. Quando a gente junta os dois, a visão dos dois evangelistas, fica maravilhoso, porque assentado e observando. Veja que extraordinário quando a gente junta as duas visões dos dois evangelistas, né? Assentado e observando, Jesus estava no templo. Então eu achei extraordinário isso, porque o termo assentado é uma coisa que vai ficar fixa e sem pressa. E de fato, quando a gente pega o relato, todo o contexto no decorrer do relato bíblico, da história, a gente vê que Jesus de fato foi com essa finalidade, né? Uma coisa que eu já também quero trazer aqui, que eu achei interessante quando eu estava observando isso aqui, é que onde Jesus estava, geralmente tinha discípulos e multidões. E observe que nesse cenário aqui, Jesus estava, e dá a entender pelo relato dos dois evangelistas, que as pessoas não observaram que Jesus estava ali sentado. Ou seja, Jesus foi com a finalidade, vamos até trazer aqui, vou usar um termo aqui, em uma linguagem aqui, só para a gente entender mais ou menos. É como que Jesus tivesse saído naquele dia e tivesse mudado a rota, mudado o caminho, tipo no linguajar que a gente usa, deu uma despistada na multidão do povo, para que ele de fato pudesse chegar no templo e, com essa finalidade, ele de fato não ser interrompido, porque ele foi com propósito. Jesus foi com o objetivo exclusivamente de passar muitas horas ali, né, observando como o povo fazia o ofertório. Então dá a entender isso, que
pelo relato dos evangelistas que Jesus mudou a rota, deu uma despistada na multidão. E observe que quando a gente começa a ler, a gente vê que provavelmente até os discípulos estavam um pouco distantes. Dá a entender que os discípulos estavam observando a beleza do templo, observando a arquitetura, observando tudo que estava acontecendo. Mas Jesus ele estava com outra finalidade, ele foi com outro propósito. E ele segue aqui, observava diante do gasofilácio. O gasofilácio aqui, vocês sabem que é aquelas caixas, ficava 13 caixas, que fazia a coleta tanto do ofertório, quanto também o depósito dos impostos. Uma coisa interessante aqui é que quando a gente vê aqui no termo aqui de Lucas, Lucas usa o termo caixas, né? Caixas coletora. Dá a entender, quando a gente fala o termo caixa, dá a entender que era uma caixa mesmo, um quadrado, né? Mas de fato não era. Essas caixas coletoras de oferta e de imposto, ela tinha um formato de uma corneta, né? Ela tinha um formato, vou botar até na tela aí para vocês verem a foto. Ela tinha um formato de uma corneta, essas caixas coletoras, onde era depositado os impostos e as ofertas. Então, Jesus foi e ficou observando. E Jesus viu como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Observe, quando eu vi esse termo aqui, o povo, e muitos ricos lançavam o dinheiro, lançavam em grandes quantias. Logo eu observo daquele programa que tem todo ano, né? 0 do 800, não sei o que, não sei o que. E você observa que naquele programa, as pessoas, uma pessoa, um rico ou um famoso, deposita uma quantidade, logo aquele que está em casa a observar, vê que o nome dele apareceu ali, o que é que ele faz? Para que o nome dele também apareça ali, ele lança uma oferta maior, ou seja, para que o nome dele apareça na tela. E observe que aquelas pessoas que doam um pouco ali, pelo 0,800, 5 reais, 4, observe que o nome nem aparece, né? Fica ali no anonimato. Mas os ricos que lançam milhões, aparece logo o nome dele na terra, empresário tal, na tela, empresário tal, fulano tal, fulano de tal. Né? Então, dá a entender, quando eu vi esse texto aqui, eu logo fiz a conjectura com esse programa que passa todo ano, porque dá a entender que o povo fazia isso aqui com essa finalidade, de um querer doar mais do que o outro para mostrar que tinha condição. E Jesus estava lá observando tudo isso. E até então, nada tinha chamado a atenção de Jesus. Né? O que Jesus estava procurando, de fato, ainda não tinha acontecido. E ele continuou a observar e viu que os ricos depositavam em grandes quantias, né? Depositavam ofertas gordas, como a gente diz no nosso linguajar, no nosso vocabulário. E Jesus não estava ali nem um pouco, estava preocupado com isso, e nada disso chamou a atenção de Jesus. Então, esse texto ele é maravilhoso, porque esse texto ele traz uma riqueza de detalhes muito grande aqui, e de lição que a gente pode tirar dentro desse texto. Então, vamos agora para a aplicação, o que é que a gente aprende aqui com esse verso 1 aqui dessa viúva. O que é que a gente pode tirar aqui para os nossos dias, e qual a lição que Jesus quer mostrar aqui e quis mostrar para aquela época, para os discípulos. A primeira coisa que eu quero trazer aqui aplicando é que Jesus, assim como naqueles dias, ele foi com aquela finalidade, né, com aquele propósito de sentar e observar como o povo e os ricos lançavam as ofertas. Qual era a finalidade? Qual o propósito? Qual a intenção? E Jesus foi com aquele propósito, com aquela finalidade de observar isso. Isso aqui para os dias atuais é interessante que, no sentido físico, Jesus já não está mais aqui. Mas Jesus ele sempre está em algum canto a nos observar. E ele está observando e ele vê como a gente se comporta, como a gente entra no templo,
como nós estamos ofertando? Qual a finalidade da nossa oferta? Qual a intenção da nossa oferta? Estamos ofertando para o reino ou estamos apenas depositando para aqui, para esse templo, para agora? Apenas para o templo. Porque observe que muitos ricos depositavam em grandes quantias e o povo lançava ali também a sua oferta. Mas até então, observe que dentro desse contexto, observe que quando fala povo, fala de multidão. Uma pessoa só não é povo, né? É multidão. Quando fala povo, fala de multidão. E ele ainda acrescenta depois que os ricos depositavam em grandes quantias. Então veja só, dentro desse povo tinha 3 classes. Classe baixa, classe média e a classe alta, que eram os ricos. Isso aqui é extraordinário quando a gente pega essa frase, Jesus diz como o povo lançava. É interessante porque você observa que dentro dessas 3 classes, baixa, média e alta, né? Pobre, o que tinha uma condição financeira, né, melhorada, e o rico aqui da classe alta. Observe que dentro dessas 3 classes de povos, apenas uma mulher chamou a atenção de Jesus. Apenas uma mulher fez Jesus mudar o olhar. E a pergunta que fica é: como nós estamos depositando no reino? Como nós estamos ofertando? Qual a finalidade que a gente vai ao templo? E aqui eu já quero também abrir um parênteses aqui e aplicar que nem sempre a oferta está falando no sentido de dinheiro físico, mas a oferta que Jesus está preocupado é o culto, é a adoração, é o propósito, é a intenção com o que nós fazemos, como nós fazemos. E muitas vezes a gente vai ao templo, a gente deposita muito, mas oferta pouco. Às vezes a gente deposita muito, mas somente para aqui, para agora. Mas de fato, para o reino, não tem nada. Às vezes a gente depositou tanto aqui a nossa conta está bastante, né? Aqui o homem viu que a gente fez muito, mas de fato o reino, nós não temos nada lá, porque a gente está fazendo só para aqui. A gente está fazendo só para que alguém veja. A gente está fazendo para que o homem veja. A gente está fazendo com a intenção de receber uma promoção. A gente às vezes faz com a intenção de receber algo em troca. E quando a gente faz nesse sentido, como o povo fazia aqui, o texto é bem enfático e claro em dizer, apenas fica aqui para o templo. Mas o reino ele não recebe. E o principal é o reino. Às vezes até para o homem aqui a gente fez bem pouquinho, mas para o reino, de certa forma, a oferta foi a maior. Porque fez com boa intenção, fez com qualidade, fez sem querer que ninguém visse, mas apenas que o reino observasse, porque muitas vezes a gente oferta e quer que alguém veja o que a gente está fazendo. Mas a Bíblia diz que quando a gente fizer alguma coisa, a gente faça com a mão e esconda a outra, né? Para que essa mão não veja o que essa daqui fez. É essa oferta que o reino recebe. Então essa mulher aqui, ela fez algo extraordinário. E Jesus, ele saiu naquele dia sem pressa, né? Para observar, para sentar sem pressa e observar como era que o povo, de fato, e qual era a intenção que o povo, de fato, depositava no templo. E hoje não é diferente. Ele continua assentado em algum lugar a observar como nós estamos nos comportando. 3 classes de povos. Somente uma mulher conseguiu
mudar o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, ele mudou a direção quando ele viu a viúva entrando. Então hoje a gente vai fechar com esse verso. Medita nesse verso. Esse verso tem muita coisa extraordinária, né, que a gente aprende só com esse primeiro verso do feito dessa mulher. No decorrer, a gente vai falando sobre os outros versos e você vai ver que coisa extraordinária tem no decorrer dos outros versos. O quão foi grande o que essa mulher fez. Aos olhos humanos até foi o menor, mas no reino celestial, né, para o reino e para o rei, foi a maior oferta de todas. Então, a oferta nem sempre está baseada na quantidade, mas sim qualidade. Então, a gente aprende muito com esse cenário, com essa mulher, com o feito dessa viúva. Enquanto nas outras viúvas a gente vê o reino investindo nelas, aqui é totalmente diferente. Sempre que a gente, é como eu sempre disse, sempre que a gente mergulha, ele está sempre disposto a nos oferecer mais. Cada vez que a gente mergulha, ele vai dando a clareza e cada vez que a gente lê, a gente tira algo diferente, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Ela não tem limite. Dentro de um só texto, ele tem diversas aplicações para nos dar e lições que a gente pode tirar e pode aprender. Então, que Deus possa estar te abençoando. Espero que esse vídeo tenha contribuído mais uma vez ao teu crescimento espiritual. Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, envia esse vídeo aí ao pessoal lá da tua igreja, teus amigos, bota lá no grupo do WhatsApp, grupo do Instagram, para que Facebook, para que teus amigos possam, que não é crente ainda, possa estar conhecendo, né, a palavra de Deus e conhecendo esse Cristo tão maravilhoso que a gente prega e que faz obras extraordinárias. Então, que Deus continue te abençoando e até o próximo momento, mergulhando um pouco mais.